Fala, senhoras e senhores, tudo bem? Felipe Noronha, Vim de Santos, no vídeo desta quinta-feira, em que teremos dois assuntos. O principal, como vocês viram no título, é fazer uma relação desse título do Atlético Paranaense na Copa do Brasil com o que o Santos planeja fazer, né, nessa relação Santos-Sampaoli, que eu sempre digo que é a longo prazo, ou espero que seja, todo um planejamento. E a outra parte é o que eu vou começar agora. Aliás, muita gente chegou no canal recentemente, né? Lógico, os assinantes inscritos seguem aumentando, muito obrigado, como sempre digo. Mas no começo, assim, no primeiro semestre, quando eu estava lendo uma série de livros sobre futebol, eu sempre trazia os livros aqui do Guardiola, alguns de tática. Aí dei uma pausa, comecei a ler uns livros de basquete, um romance e tal, mas hoje mesmo, quinta-feira, eu voltei a ler de futebol. E é esse aqui, A Sombra de Gigantes, o livro do Leandro Vignoli, que na verdade é o @CornetaEuropa, para quem conhece no Twitter. E ele visitou torcidas e estádios de times pequenos da Europa que vivem à sombra de gigantes, como diz o título. Tipo, por exemplo, o Rayo Vallecano, que é de Madrid, ou seja, vive à sombra do Real Madrid. O Espanhol, que vive à sombra do Barcelona. O Torino, sombra da Juventus. E tantos outros times do livro. Por acaso, eu tenho uma camisa do Rayo Vallecano, porque eu me identifico muito com o que o Rayo significa. E eu separei três coisas aqui, estou no começo do livro, três frases, três trechos interessantes para a gente pensar em algo que eu falei ontem, né? Que é a relação de ser santista. A gente não precisa ter a maior torcida do mundo, a gente precisa entender só o quanto importante é ser santista. E também uma relação com o que eu prego aqui, que é nem só de títulos a gente vive no futebol, né? Há coisas tão ou até mais importantes do que o título em si. O caminho, a nossa paixão pelo clube, no nosso caso o Santos e tal. Eu separei três trechos aqui, dois do Rayo e um do Munique 1860, né, um time que vive à sombra do Bayern de Munique. O Leandro ele conversou com o torcedor do Rayo que falou o seguinte: é muito comum entender o futebol como algo de vida ou morte, mas ele é apenas parte da vida. Apesar de tudo, tenho mais alegrias do que decepção ao apoiar o Rayo. É meio que essa relação com o Santos, né? A gente às vezes fica nervoso, como se fosse algo de vida ou morte, e é só um jogo de futebol, a gente só quer o nosso time bem. Ele até completa: se eu fosse passar mal porque meu time não ganha, eu já estaria morto. E é meio que isso, a gente está desesperado numa má fase, às vezes de 4, 5 jogos, quando a gente já viveu, eu vivi, por exemplo, os anos 90, e continuei santista e vou continuar. Quero ganhar, quero, mas só quero, tipo, como ele fala aqui, não é algo de vida ou morte. Eu quero sentir isso como uma parte da minha vida e ter mais alegrias do que decepção ao apoiar meu time. E eu tenho, cara, não me arrependo em nenhum momento de ser santista. Eu acho que isso serve para muitos times. Até antes de eu achar a próxima página aqui, essa é do Munique 1860, é isso. Eu cito um fato que, assim, não é que o Santos não é um gigante, o Santos é gigante. Mas o Santos tinha tudo para ser um desses casos aqui, né? De um time que vive à sombra de outros. Por quê? Calma, explico. O Santos era uma cidade pequena, o Santos é uma cidade que nem 500 mil habitantes tem, e rivaliza com três grandes de uma capital. Então a gente tinha tudo para simplesmente aceitar ficar nessa sombra, mas não, a gente vai lá e, como eu falei ontem, é do contra. A gente batalha contra esses caras, joga de igual para igual, é grande igual, tem conquistas além de Corinthians e Palmeiras, por exemplo, né? Temos mais mundiais, temos mais Libertadores. A gente conseguiu sair da sombra, da suposta sombra, e ser muito gigante. Hoje, por exemplo, a gente tem a Portuguesa Santista como uma sombra em Santos, né? Acho que ela acaba tendo mais relação. Mas dá pra fazer essa situação, né? A gente é de uma cidade pequena e foi lá encarar os grandes da cidade grande. É bem legal essa história do Santos. É parte da nossa história. Um outro trecho aqui fala sobre como a gente aprende a torcer pro nosso time independentemente dos resultados. Eu me identifiquei muito porque, como eu falei, eu vivi os anos 90, eu nasci em 90, então eu sofri para ser santista, né? Mas desde o primeiro dia eu topei essa ideia, desde que eu tinha, 3 dias de vida. É como já nascer torcedor, é uma mistura de tradição, amor e família. Tenho um leão no coração, o leão Munique, e nunca mudaria esse espírito passado pelo meu pai e pelo meu avô. Acho que isso é importante para todos os times, saber que vencer não é o que mais importa. E é isso, meu pai me ensinou a ser santista, meu bisavô estava no Maracanã no bimundial. Meu pai passou essa paixão para mim e tô aqui desde sempre. O mais importante para mim aqui não é o vencer, né? É estar com o Santos, é poder ir à Vila, ao Pacaembu, tantos jogos fora de casa. Desde 2006, na decisão do título do Paulista, eu estou em todos os jogos de entrega de taça do Santos, todos. Ou seja, eu fui pro Japão, fui pro Uruguai, fui pro Barradão,
fui no Allianz, na Vila, Paca, eu tava lá em todos esses, sabendo que eu queria estar lá com o Santos, com o meu time, muito mais do que vencer. Eu queria vencer, claro, mas tendo na cabeça que eu precisava estar ao lado de uma coisa que eu tanto amo. E a última frase que eu separo, aliás, não é do Munique, eu acabei de perceber que eu perdi a marcação. Calma aí, senhores, esperem um segundinho, que eu vou achar. Aqui, achei. Não, é do Munique mesmo. A gente, contextualizando, o Munique 1860 hoje está na 3ª divisão. No ano desse livro ele caiu para a 4ª divisão alemã. E, pô, o rival é o Bayern, né, que ganha o alemão todo ano. Então é muito difícil você ser rival de um time tão grande. Ele fala uma coisa que se encaixa e eu já vou servir como passagem para falar do título do Atlético e a relação com o Santos. A gente precisa de estabilidade, um plano de 4 ou 5 anos, não mudar tudo a cada ano. A cada mau resultado, todos ficam desesperados. E é tudo que eu prego aqui desde o começo, a ideia que eu tenho de Santos, né? Um plano de 4 ou 5 anos, seja com o São Paulo de preferência, mas se o São Paulo acabar saindo, com um técnico que mantém esse padrão, essa ideia de jogo. E assim, a cada mau resultado, todos ficam desesperados. Não precisa, né? A gente tem que confiar no plano, a gente tem um plano, o Santos tem falado o ano inteiro, mais ainda depois da chegada do Autuori para ser diretor, de como tem um plano para o São Paulo ficar, tem um plano de passar esse estilo para a base, tem um plano de colocar os meninos no Paulista, tem um plano para ir fortalecendo sempre com esse estilo de futebol ofensivo. Eu acho que isso é muito importante e a gente não precisa se desesperar a cada mau resultado. Provavelmente eu vou acabar voltando com esse livro algumas vezes aqui, mas super recomendo, quem quiser procurar, jogue no Google, certo? Pego meu computador agora para fazer a relação do Atlético. Ontem, assim que o Atlético Paranaense empatou com o Inter, empatou não, ganhou do Inter, né? Teve o golaço no finalzinho do jogo, 2-1 e foi campeão da Copa do Brasil, eu tuitei o seguinte: poucos times têm uma ideia de processo, de continuidade, de ideia como o Atlético há alguns anos. É sobre o processo, muita calma e paciência. Porque na minha visão é isso. O Atlético, até peguei os resultados aqui, é um time que há anos foi se colocando financeiramente no lugar, foi montando um time, foi dando tempo ao técnico, o Thiago Nunes está há mais de um ano, tentou, né, ter o Fernando Diniz, pode não ter dado tão certo, mas tentou ter o Fernando Diniz, que todo mundo vê como um cara que se inspira no São Paulo entre os brasileiros, joga o estadual deles, o Paranaense, com um time sub-23, ou seja, fortalece a base, revela nomes, mas sabendo que não são todos que vão subir. São 1, 2, 3 peças que vão subir desse time estadual para jogar a hora que importa, seja a Libertadores, a Sul-Americana, que eles ganharam no passado, ou o próprio brasileiro e, claro, a Copa do Brasil. Você forma um time, dá experiência para 11 caras, por exemplo, que vão jogar de titulares nesse estadual, para 2, 3 peças serem úteis no time principal. É um time que se planeja para chegar no final do ano, como foi no passado com a Sula, agora com a Copa do Brasil, fortalecido. E mesmo assim, por exemplo, ano retrasado, foi só 11º do brasileiro. Ano passado, eu vou até pegar a posição aqui, calma aí, tá abrindo aqui na internet, é um pouquinho lenta. Campeonato Brasileiro 2018, Atlético Paranaense, foi 7º, obrigado. E esse ano também não está no topo. Mas assim, é passo a passo. No mata-mata eles já estão bastante fortes. E não se desesperam quando perdem. Seja no Brasileiro não brigando por título, seja na própria Libertadores, que eles não ganharam ainda. O único vice foi lá em 2005. Esse ano caíram nas oitavas pro Boca, um time que eles já tinham ganho na primeira fase, acabaram caindo pro Boca. E foi nas oitavas ou nas quartas? Foi nas oitavas. Se foi nas quartas, mil desculpas, mas caiu pro Boca. E assim, não se desesperou, não demitiu o técnico, continuou trabalhando, continua esse esquema de jogar estadual com times mais novos, treinando o time principal, implementando um estilo, mantendo esse estilo. Eu até vi ontem muita gente falando que assim que o Atlético passou a atacar o Inter e não jogar recuado dependendo do resultado, dominou o jogo e foi campeão. Porque é um time que precisa atacar, tal como o nosso. É um time que, como eu escrevi, tem continuidade de ideias, teve calma, tem calma, né? Não é teve, porque ano passado mantém essa calma, essa paciência de trabalhar ano a ano. O título da Sul-Americana no passado foi grandioso para eles, mas não foi o final. Tentaram ganhar Libertadores com o mesmo time, o mesmo projeto, reforços pontuais. Não deu? Tudo bem, vamos continuar esse projeto, ganhar a Copa do Brasil, onde eles já estão ano que vem, na Libertadores de novo. Entendeu? É passo a passo, você vai cair em várias competições, você não vai ganhar tudo, você não vai ter títulos todo ano, mas você vai estar lá nas competições que importam, a Libertadores, a Copa do Brasil, com força. E é por isso que eu não me desespero nesse primeiro ano de Santos. Não me desespero quando o São Paulo deu chances a Caio Jorge e outros no Paulista e na Copa do Brasil nas primeiras fases. Falou que vai dar chance no Paulista no ano que vem. Reforços pontuais chegando para o ano que vem, num time já bem decente.
e passo a passo. E por isso que eu também não me desespero em termos de eliminações. Caímos na Copa do Brasil, caímos na Sula, mas a gente garantir a vaga para torneio grande no ano que vem é mais um passo dado. Não é necessariamente ir longe, é manter o processo com as partes boas. As eliminações, assim, não são desesperadoras no sentido caiu o fim do mundo. Você pega o que aconteceu de bom, você pega o estilo de jogo e você vai evoluindo até que chegar a competição mais importante para tentar colocar em prática. E se não ganhar a Libertadores, e se não ganhar o Brasileiro, você continua nesse projeto, você continua fortalecendo as coisas boas até que ganha, e é isso que o Atlético tem fazendo, e é isso que eu tenho confiança de que o Santos tem que se inspirar e tem tentado fazer desde o momento que São Paulo pisou naquele aeroporto, recebeu o carinho na careca e para mim tem dado muito certo. Claro, essa é só a minha visão, a gente debate aqui e conversa sobre. Parabéns pro Atlético, pena pro Inter, eu gosto do Inter, torci pro Inter inclusive, não deu, acontece, mas e que a gente chega no que vem onde o Atlético está chegando, brigando passo a passo, evoluindo, como a gente tem evoluído no Brasileiro, por exemplo, para brigar por títulos. Passo a passo, gente, é continuidade, projeto, não é desespero, um ano só, certo? Aquele abraço, sexta-feira estamos de volta com mais aqui no Eu Vim de Santos. Beijão.